Desde 2019, eu disse no vídeo anterior, 5 anos, mas 2019, 20, 21, 22, 23 e vai mais. Ele tem metido a mão nos cofres da igreja. O dinheiro não é dele. O dinheiro que você deposita ali é para que o evangelho seja alcançado pelas inúmeras pessoas. Mas não é não. Ele gasta da maneira que ele convém, conforme o presbítero falou, sem prestar conta, da maneira que lhe agrada, sem dar satisfação a ninguém. Olá, meus irmãos e amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou falando aqui exatamente da cidade de Recife, estado de Pernambuco, Brasil. Meu nome é Josué Augusto. Se você está entrando no canal pela primeira vez, saiba que nós produzimos aqui neste canal um trabalho efetivo, limpo, verdadeiro e sustentável. Sustentável por quê? Porque desde o primeiro vídeo até esse que eu estou falando, nada do que a gente fala aqui, denuncia, foi contestado pela direção da igreja. Então, prometam que sem comentários, mas que vocês vão, sem meus comentários, mas que vocês vão assistir do início ao fim o depoimento do presbítero Giovanni Cardoso, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, dado em juízo sob o compromisso de falar a verdade. Esse depoimento foi no dia 10 de janeiro de 2020. Vocês percebam que essa foi uma oportunidade, evidentemente oportunizada pela direção da igreja quando processou Giovanni Cardoso, Sivaldo Freita e outros irmãos. Então, eu acabei de mostrar a vocês aqui no vídeo anterior que eu recebi hoje 2 intimações. Por quê? O Ailton José Alves insiste em nos calar. Mas, nos calando ou não, e eu acho difícil que ele consiga, os delitos não deixarão de ser delitos. As inverdades não deixarão de serem verdades. As mentiras não se tornarão verdades. E isso tudo praticado no seio da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, igreja antes respeitada, considerada e tida em alta conta, não somente pelos crentes, mas por todas as outras igrejas, inclusive pela população geral e pelas autoridades. Mas, como eu ia dizendo, o depoimento do presbítero Giovanni Cardoso, eu queria que vocês assistissem. Olha, irmãos, eu vou publicar outras partes. Publiquei uma ontem, essa segunda hoje. Ele por si só abre o leque, explica tudo e façam como eu. Se o assunto é interessante, perceba até as vírgulas, a pontuação e a própria respiração, como até a expressão corporal e facial do presbítero Giovanni, porque incisivamente ele fala a verdade de uma administração caída, de uma administração que se embriagou, como eu falei no vídeo anterior, com o vinho, com as riquezas, com as facilidades, mas principalmente com a falta de interesse de sua membresia e a omissão dos seus pastores, que para serem omissos, eles são remunerados em altíssimos salários. Então vejam que a tônica de Ailton José Alves é transferir para a igreja a culpa de todas essas demandas. Ele não assume que os delitos, os desvios de conduta são praticados, são levados a efeito por ele. E ele ousadamente mete a mão no gasofilácio, nos cofres da igreja. Nós estamos falando como cidadão. Oxalá que o Ministério Público, como já temos denunciado aqui, investigasse essa situação. Porque se ele se sente ofendido,
ele deveria desembolsar das suas contas, popudas contas, para pagar os altíssimos honorários advocatícios. Mas o que é que ele faz do seu cristão, ofertante, membro, do seu dinheiro suado, honesto, que você ganha e deposita na salva, pensando você que é para o progresso da obra de Deus? Não é não. É para luxo, regalia, soberba de Ailton José Alves e dos seus mais chegados e de sua família. Assistam nesse canal todas as denúncias com provas que temos falado. Então, repetindo, o presbítero Geovani Cardoso, nesses 20 minutos, é só a introdução, porque depois eu vou trazer mais partes, como trouxe de outros aqui. Ele fala as verdades que clamam. 2020. Mas as verdades continuam gritando alto e com volume muito alto. Cabe a você escutar e deixar de acreditar em mentira, deixar de acreditar em presunção, deixar de acreditar em fanfarra, fantasias, heresias, mentiras e dissimulação. Assistam aí, por favor. Eu lamento muito a situação do presidente da nossa igreja aqui hoje, em outras audiências, em outros locais, da mesma forma. Eu lamento muito ele usar de equívocos. Alguns dizem mentira, mas eu não quero usar essa palavra. Equívocos e muito bem organizados. A partir do momento que há um requerimento ao senhor para que ele não seja ouvido como testemunha, inclusive quando o senhor fez a sua introdução à minha pessoa, eu gostaria muito que houvesse uma brecha na lei que eu pudesse estar aqui sob juramento. Porque o que eu vou falar aqui, eu quero dizer tanto ao senhor, como ao doutor promotor e aos demais. Para mim, depende o resultado desse ou de qualquer outro processo. Para mim, independe. Se será favorável ou contrário, para mim, independe. Porque, primeiro, eu procuro, diferentemente do presidente da minha igreja. Eu tenho 52 anos de idade e 52 anos nessa igreja. Sempre defendi essa igreja. A pergunta que o senhor faz aí com relação a porquê de atingir a pessoa do presidente ou da igreja. Primeiro, que todos os áudios nossos ou vídeos, que não são poucos, ninguém vai ver, pelo menos eu, Geovani Cardoso, atingindo a igreja, muito pelo contrário, defendendo, dizendo que é uma igreja séria, uma igreja de história, uma igreja centenária e uma igreja que está passando por um momento difícil face a alguns líderes, a liderança, a alguns líderes. E o nosso objetivo, o meu objetivo nunca foi nem nunca será. Eu digo nunca será porque eu tenho dito a Deus que enquanto eu estiver vida e essa presidência da nossa igreja estiver da forma como está aí, nós estaremos nos colocando, nos posicionando. Ele foi perguntado aqui pelo senhor, eu estou fazendo a introdução para que o senhor entenda. Foi colocado aqui a questão de Garanhuns, que o pastor de lá de Garanhuns, que em momento nenhum ele foi ouvido, que era para ele ter sido ouvido no processo administrativo que houve, que culminou com a minha disciplina. Ele não foi ouvido, ele fez a denúncia a ele, ao pastor Ailton, que estava aqui, que na realidade é ele que toma a decisão. Quando ele diz aqui que em momento nenhum, quando ele quis se negar a responder as perguntas do advogado Dr. Luiz Miguel, ele sabia que ele iria ser questionado e contraditado em quase tudo, principalmente com o que disse o representante, que foi o advogado Peixoto, que faltou muito com a verdade aqui, em várias situações, assim como o presidente hoje aqui, Ailton José Alves. Faz uma narrativa da sua vida, que a sua esposa está sofrendo, seus filhos, mas eu não digo nada porque são almas, são pessoas que estão sofrendo como nós estamos sofrendo. Mas se o senhor fizesse um levantamento, é claro que o processo não cabe isso, mas se fizesse um levantamento hoje no estado de Pernambuco, nós temos pastores de cama com depressão, esposa de pastores com depressão por decisões equivocadas do senhor Ailton José Alves, que não houve ninguém. Por que tudo isso está aqui hoje? Eu fui candidato, e aí eu lembro quando o doutor promotor, depois encerrou ele falando, que eu até disse assim que eu fui candidato em Garanhuns em 2016 contra a minha vontade, e o promotor disse que ninguém faz, aí eu tentei explicar, mas eu quero dizer aqui que às vezes nós somos levados, principalmente nessa questão política, porque eu tenho um nome, eu tenho uma história, desde o início eu venho questionando o presidente da nossa igreja. Quando eu fui suspenso,
Eu enviei 4 e-mails para ele. Esses e-mails eu não encontro mais eles, mas tem uma carta de próprio punho, que eu não trouxe aqui, mas tem, que pode ser juntado, sem nenhum problema. Eu vim pessoalmente aqui no Templo Central para ele me ouvir. Ele não me recebeu, me deu uma maçada de 3 horas, sendo que a recepção da igreja havia me dito, eu cheguei de 1 hora da tarde numa sexta-feira, em dezembro de 2016. Fiquei 3 horas e meia esperando. Quando cheguei lá no gabinete dele, tem o secretário, ele me disse, eu vou ver se ele está aqui, todo desconfiado, porque ele me conheceu. Nada disso ainda estava acontecendo, porque isso foi no mesmo ano que eu fui suspenso. Eu fui suspenso no dia 7 de março de 2016, em pleno... Doutor, se eu permite que eu ligue no celular, manda mensagem para minha esposa imediatamente que ligue. Fica à vontade. Porque ela é alagoana, tá entendendo? Daí a gente tem que ter medo. Ficar muito tempo assim sem... Eu detesto o absolutismo das regras. Elas devem ser aqui, mas flexíveis também. eu tenho noção do perigo. Eu fui candidato... Desculpa, já. Eu fui candidato contra a minha vontade, doutor, porque eu não queria, eu nunca gostei de política partidária. Eu tenho um irmão que é candidato, foi candidato, e inclusive é candidato esse ano, contra a nossa vontade. A gente está tentando, mas os amigos ficam, vai que não sei o que é aquela coisa. Muito bem, eu fui candidato. E quando eu anunciei que seria candidato, o pastor Cândido lá em Garanhuns me chamou e queria que eu fosse o candidato da igreja em Garanhuns pelo projeto Cidadania, criado em 2010. Que eu fui um dos apologistas. Que o doutor aqui perguntou, que a doutora Gemima confirma, e ele negou aqui. Por que ele negou? Nós vamos ver lá na frente. Queria que eu fosse. Aí o pastor Cândido me chamava no gabinete, me persuadindo. Eu disse, pastor, eu não quero ser candidato pelo projeto da igreja, porque eu conheço, eu fui um dos apologistas em 2010, quando lançou-se o projeto com o pastor Eurico Federal e o deputado Adalto Estadual, e a euforia, a igreja querendo, os irmãos, a gente naquela alegria, porque queria que houvesse representante da igreja agora para trabalhar pelo estado de Pernambuco, trabalhar como um político deve trabalhar, e não ser candidato exclusivamente da igreja. E aí, quando eu comecei a ver algumas coisas, pastor à época, Samuel Guerra lá, muito meu amigo, eu disse a ele, pastor, não dá para mim, porque eu estou vendo coisa aí, o que era que eu via? Coisa que ele negou aqui, por exemplo. Eu fui dar uma palestra, explicar o que era o Projeto Cidadania, por que a igreja estava apresentando candidatos, em uma filial lá próxima, na cidade de Garanhuns, no culto, e quando terminou o culto, o pastor daquela cidade levantou e disse assim, eu quero sonhar que um presbítero aqui votou contra os candidatos da igreja. Desse jeito. Aí eu vi aquilo e quando cheguei em Garanhuns eu disse, pastor, olha, por pouco eu não chamei a atenção, pastor. Peraí, a gente está envolvendo a igreja em política para os irmãos serem obrigados a votar. Tanto é que ainda hoje, é dia 10 de janeiro de 2020, nós temos presbíteros, pastores suspensos, presbíteros fora de atividade. O presbítero Jonatas, que foi citado aqui, que está aí fora, ele já foi ouvido aqui. Ele, em uma audiência em outro local, o senhor Ailton José Alves disse para o juiz que o presbítero não era mais presbítero da igreja, querendo desqualificar, o doutor Luiz sabe disso, querendo desqualificar ele como testemunha. Ele é um presbítero em atividade, mas não tem oportunidade. Ele vai para o púlpito da igreja, porque ninguém pode recusar isso a ele, mas ele não tem oportunidade, ele não tira escala de culto, por perseguição do senhor Ailton José Alves. E tudo aqui ele negou, por isso que ele não quis responder às perguntas da defesa, porque ele sabia que ele ia se contraditar em muita coisa. Pois bem, em 2016, o pastor Cândido lá em Garanhuns me chamou várias vezes ao gabinete. Por fim, eu disse a ele que não aceitava e iria ser candidato. Ele tentou me ameaçar. De que forma? Porque nós temos função na igreja, e muita gente na nossa igreja Assembleia de Deus Pernambuco, as pessoas se apegam muito aos cargos, às funções. E tem pessoas que têm isso como a sua vida. Tanto é que nós temos vários em depressão aí. Tem um testemunho gravado aqui de um presbítero que faleceu recentemente em Caruaru, porque foi disciplinado pelo senhor Ailton José Alves, através do pastor Jaime Alexandre lá em Caruaru, porque tirou R$50 das ofertas e depois informou para comprar um carro-pipa numa seca que houve há 2 anos lá em Caruaru. Ele pastoreava, tomava conta como presbítero de um distrito lá em Caruaru, e faltando água até para as pessoas beberem. Só porque ele tirou R$50 das ofertas, e que depois justificou, o senhor Ailton mandou discipliná-lo. Esse homem adoeceu, entrou em depressão e faleceu recentemente. Quando eles colocam aí a questão que o doutor falou no áudio, pode bater, aquilo ali é um contexto completamente fora de um áudio, uma brincadeira entre amigos. Eu sou aqui, doutor, eu, Giovanni Cardoso, não me responsabilizo por outro, mas eu recebo constantemente áudios e pessoas, pessoalmente irmãos, filhos de pastores e obreiros, querendo tomar providências diferentes. Eu vou lá, vou bater nele, ele vai ver como é que ele faz isso com o meu pai. Eu digo, meu filho, aguarde, as providências estão sendo tomadas. Porque não é brincadeira, não. O que eles fizeram comigo lá em Garanhuns,
eu lhe digo, se fosse com o meu pai, talvez eu tomasse outro posicionamento. O que foi que fizeram? Montaram, como ele disse aqui, que eu fui julgado à revelia. Não, eu fui a uma audiência. Eu não fui a primeira, porque não pude. Eu estava em Recife com a minha esposa operada. E ele sabia disso. Na segunda eu fui, que foi exatamente aqui. Eu fui ouvido e o pastor que presidiu a comissão, que é o atual pastor de Caruaru, o pastor Samuel Oliveira, disse que ia me mandar uma informação para mim, para o meu advogado, que é meu irmão, que é advogado, e mentiu para nós, já mandou. Quando eu menos espero, eu recebo a decisão que estava suspenso do rol de membros da igreja. E aí o que ocorre? Antes do Cândido entrar em contato com ele, começou a me ameaçar. Por quê? Porque eu, como candidato, doutor, eu estava sendo convidado, eu nem ia, porque eu nunca gostei. Eu dizia aos pastores amigos de outras igrejas, eu digo, olha, por favor, não falem política no púlpito, não me apresentem como candidato. Eles me chamavam porque sabiam que eu dava estudo para a igreja, trabalhava no departamento de casais da igreja, e sabiam que eu era candidato e queriam me ajudar. Me chamavam lá na igreja. O Cândido me chamou, disse que eu, como presbítero, não poderia estar visitando outras igrejas. Que aqui eu acho que vai ser discutido. Por isso que ele não quis responder. Porque ele disciplina, ele não só disciplina, como ele pisa no pescoço, como ele diz nas reuniões. Eu piso no pescoço e ninguém tira o meu pé. Ai, doutor, e aqui eu lanço um desafio, qualquer um aqui pode tentar fazer uma pesquisa junto aos membros da nossa igreja ou visitar a nossa igreja. E fazer um convite a um membro, um simples membro, não precisa ter cargo na igreja não, para visitar, por exemplo, a Assembleia de Deus Abreu e Lima, a Igreja Batista da Capunga, se no outro dia não está disciplinado, e se tiver cargo na igreja, perde sumariamente. Tudo isso está vindo à tona, por quê? Porque ele não ouve ninguém. Eu pedi a ele, pastor, eu quero conversar com o senhor. Pastor, não me discipline sem antes me ouvir. O pastor Cândido está me perseguindo aqui. Queria que eu pedisse perdão à igreja publicamente pelo fato de ter visitado uma igreja lá como candidato, no início, como candidato não, como pré-candidato, no início de 2016. Né? Pronto. E aí, quando me suspendeu, começa a campanha política no mês de setembro, de agosto, setembro, ele lançou um candidato em cima da hora, resultado. Nenhum, nem outro, nem eu, nem o candidato que eles lançaram foi eleito. E a igreja se dividiu lá em Garanhuns. Na primeira sexta-feira, como o presidente aqui, o senhor Ailton, e aí eu lanço mais um desafio no bom sentido, alguém vá ao nosso templo sede, na segunda-feira, assistir o culto, para ouvir o senhor Ailton José Alves falar, ensinar a Bíblia como ele diz que ensina. Ele pega os textos bíblicos para ofender as pessoas, magoar as pessoas, trata as pessoas sem nenhum respeito, sem nenhuma consideração. E aí passei, depois que fui suspenso, quase 5 meses, os pastores que passaram por Garanhuns, e quando eu falei no desafio que eu lancei desde o início, doutor, para ele procurar saber a minha história, eu fui policial militar em Rondônia, eu sou de Pernambuco, nasci, mas passei 5 anos na polícia em Rondônia, quando voltei de lá entrei no judiciário, só estou dizendo aqui porque o colega aqui, quando viu minha identidade, né, me identificou, porque em momento nenhum eu nunca me identifiquei como servidor do judiciário, inclusive eles entraram com a representação na corregedoria, questionando o fato de eu ser oficial de justiça, de eu estar publicando para a igreja, para as pessoas, as audiências. Por que eu estou publicando? Porque a igreja, o corpo de obreiros, esses 500 pastores que ele fala aqui, nunca aceitaram isso, jamais aceitariam um irmão estar colocando outro na justiça, jamais aceitariam. Então ele fez isso, começou a fazer isso, achando que os pastores não iam saber, porque não houve ata. O advogado aqui questionou, não houve ata. Conforme que ele prove que ele apresenta essa ata, nunca apresentou à igreja, porque não houve ata, ele fez ao seu bel prazer. E nós não queríamos isso. Existem 2 processos apenas, 2 processos. Por quê? Porque antes dele assumir, para que o senhor entenda, há 21 anos quando ele assumiu, existe o culto administrativo na nossa igreja, como ainda hoje existe. É um culto onde, é uma vez por mês, onde a igreja, toda a igreja, não só o corpo de obreiros, mas toda a igreja, porque ela tem esse direito estatutariamente, está no estatuto, que diz o seguinte, todo membro tem direito aos relatórios financeiros da igreja. E o que foi que ele fez? Tirou primeiro esse direito da igreja. Nos cultos administrativos só serve o quê? Para apresentar um novo convertido, ou uma pessoa, por exemplo, Antônio da Igreja Batista, que quer vir para a Assembleia de Deus, é aclamado, ou para disciplinar, só serve para isso. Não se mostra mais para a igreja o dinheiro que entra, que sai, para onde foi, não se mostra. Ficou apresentando apenas para os presbíteros. Por exemplo, lá em Garanhuns, no culto administrativo, o pastor passava a ata com os valores, quanto entrou, quanto saiu, para quem saiu, e a gente assinava, os presbíteros. E há 8 meses, 9 meses, aliás, 9 anos mais ou menos, foi retirado isso. Nem os presbíteros têm mais acesso. Ninguém tem mais acesso, a não ser a diretoria da igreja. Nem esses 500 ministros que ele falou aqui, pastores, têm acesso.
Não tem acesso. Essa é a mais pura verdade. E o doutor advogado aqui sabe disso. Eles não têm acesso. Tanto é que essa questão do que ele diz que tem tudo presta contas, né? Os 12 milhões que foram pagos no terreno, até hoje ninguém sabe a quem foi pago, não existe recibo nem nota fiscal, não existe nada disso. Então, doutor, a situação começou exatamente por conta disso. 5, 6 meses após a minha suspensão, os pastores começaram a entrar em contato comigo. Eu tenho aqui no meu WhatsApp mais de 2.000 contatos, dos quais 100 e tantos são pastores da nossa igreja. São pastores. E eles questionam, por que você quando fala não fala o nome do pastor? Por que falar? Para quê? Para ele ser tirado do campo, ser perseguido, perder o salário? É assim que funciona. Então eu arco com todas as responsabilidades daquilo que falo, daquilo que coloco, e só publico alguma coisa, a gente publica alguma coisa para que a igreja tome conhecimento de algum membro, de algum pastor, quando ele autoriza. Quando ele não autoriza, nós damos voz àquilo que ele coloca. Aquilo que ele coloca. E o nosso objetivo nunca foi, eu tenho destacado isso, não é a queda dele, o nosso objetivo não é poder, como alguns já têm levantado, que foi inclusive arguído, não é, por ele através de seus advogados, no procedimento administrativo junto à corregedoria do tribunal, não é? Dizendo que eu, como chefe do bando, quero me apropriar da igreja. E isso chegou lá o diretor do fórum em Garanhuns, doutor Milton, e ele me chamou, né? E tanto ele, diretor do fórum, como os juízes e promotores, só os que não estavam lá, estavam de férias, assinaram uma declaração com o seguinte teor: nós, juízes e promotores de Garanhuns, declaramos que o senhor Giovanni Cardoso tem uma conduta, porque alguns me conhecem em casa, tá? Foi juntado em alguns processos isso. Né? Foi juntado em alguns processos. A minha conduta, o tempo que eu passei em Rondônia, a minha conduta na sociedade de Garanhuns, a minha conduta dentro da igreja, mentir aqui, eu quero tirar essa palavra mentir, faltar com a verdade e dizer que eu ficava assoviando no púlpito da igreja, que eu desrespeitava o pastor Cândido de Freitas, sendo que eu sou um dos presbíteros que mais respeitava o pastor, respeito. Tanto é que eu sempre o desafiei. Eu disse, pastor, esqueça Cândido. Procure todos os pastores que antecederam Cândido, desde a minha adolescência. Adolescência porque eu fui auxiliar de trabalho com 22 anos, quando eu voltei de Rondônia, né? Com 23 anos. Mas desde a minha adolescência, quando a gente começa a se ver como gente, né? Se eu ou a minha família nós demos trabalho ao pastor, muito pelo contrário, nós sempre fomos de ajudar pastor e resolver problemas da igreja, à luz da Bíblia. Ele não tem esses argumentos. Agora, os argumentos é dizer que nós estamos mentindo, que a gente está denigrindo a imagem dele. Eu venho sempre dizendo que o objetivo não é denigrir a imagem dele, mas os pecados e as transgressões praticadas por ele. E com relação à igreja, em hipótese, muito pelo contrário, defendemos a igreja. Nossa igreja é uma instituição séria. Em momento nenhum eu desafio alguém a mostrar um áudio, uma transcrição, um vídeo meu, do irmão Giovanni Cardoso, com apenas uma vírgula que tente desmerecer a nossa igreja, porque eu conheço essa igreja, eu sou filho dessa igreja. A história da igreja em Garanhuns e região se confunde com a minha história, não é nem da minha família, da minha história. Eu tenho 52 anos e 52 anos de Assembleia de Deus. Então tudo isso aqui está acontecendo, por quê? Porque o senhor Ailton José Alves resolveu não querer conversar conosco para esclarecer as coisas, e simplesmente isso, porque ele não conversa com ninguém, ele conversa com as pessoas que ele dá murro, inclusive foi objeto do que eu disse lá ao Cândido de Freitas, quando eu disse a ele, eu digo, pastor, o pastor Ailton vai me chamar para conversar, ele disse, não sei, meu irmão. Aí eu até disse a ele, eu digo, converse com ele, se ele me chamar para conversar, eu estou lá para ouvir, ser repreendido, agora peça a ele que não dê murro na igreja para tentar, que é o que ele faz, porque se ele der um murro, aí eu vou dar 2, se ele der 2, eu vou dar 4, porque é assim que ele trata os pastores. Os pastores saem chorando de dentro do gabinete dele. E o filho dele é pior do que ele, o Ailton Júnior. Quando foi perguntado aqui se tem família, nós vamos mostrar que tem. Os parentes dele empregados, todos empregados na igreja, recebendo salários altíssimos, milionários, que inclusive, por esses dias, nós vamos publicar para toda a igreja tomar conhecimento os salários de 2018 de todos os pastores, a começar o dele. O salário dele é 100 salários mínimos, que chega a mais de 150 mil por conta das benesses que ele recebe. O filho, 75 mil, 45 mil, isso em 2018, no contra-cheque. Hoje, segundo alguns irmãos, passam de 100, mas eu fico em cima de 75, que é o que eu tenho documentado. A esposa, 33 mil, por aí vai. Né? Enquanto nós temos pastores no interior, que quando essa lista, nós divulgarmos essa lista, vai ser uma loucura muito grande, porque nenhum pastor, por exemplo, o pastor de Garanhuns, que ganha um altíssimo salário, não sabe quanto o pastor de Caruaru ganha, nem vice-versa. O pastor da cidadezinha pequena de Brejão, que está ganhando lá, recebe um salário de R$ 2.100 para tudo, para pagar aluguel de R$ 400 da casa, não sabe quanto o pastor da cidade de Correntes,
que é no mesmo nível que ele ganha, mas porque é amigo íntimo do presidente, está ganhando 6, 8 mil reais, 3, 4 vezes mais. Então, essa situação. Então, a gente está combatendo isso, mostrando para a igreja, abrindo os olhos da igreja, porque a igreja precisa ter conhecimento disso. A igreja precisa ter conhecimento disso. Então, o que ele tem levantado aí, eu lamento muito. O presidente que está à frente de uma instituição séria, e o que nós temos dito, que ele falou aqui uma inverdade, dizendo que tem pessoas que chamam ele de ladrão, eu anotei aqui. Pode até ter comentário nas nossas publicações, que quando tem um comentário desse eu vou lá e deleto, porque eu não aceito. De ladrão e mafioso. Eu desafio ele, ou qualquer pessoa, a dizer que o Giovanni Cardoso usa essas expressões aqui. Nós usamos as expressões desvios de conduta. Desvios de conduta. Pois não, doutor. Essa pequena... Essa é a realidade. Eu quero dizer mais uma vez, desde 2019, eu disse no vídeo anterior, 5 anos, mas 2019, 20, 21, 22, 23 e vai mais. Ele tem metido a mão nos cofres da igreja. O dinheiro não é dele. O dinheiro que você deposita ali é para que o evangelho seja alcançado pelas inúmeras pessoas. Mas não é não. Ele gasta da maneira que lhe convém, conforme o presbítero falou, sem prestar conta, da maneira que lhe agrada, sem dar satisfação a ninguém. Então, não permita que o fruto do seu trabalho, que é um dinheiro abençoado para o seu sustento, para o sustento de sua família, seja empregado para processar seus irmãos, onde esse processamento que ele faz na justiça, ele quer a condenação, a prisão. Inclusive, o presbítero Giovanni Cardoso diz aí que ele pediu praticamente a demissão dele na justiça, porque o presbítero Giovanni Cardoso é funcionário público. Então, assim, irmãos, se você insistir em não cobrar a reta aplicação desses dízimos e ofertas, você está incorrendo no mesmo pecado, na mesma transgressão, no mesmo erro que ele está cometendo. E, por certo, como a justiça de Deus é reta, você também, no dia final, será responsabilizado. Que Deus em Cristo te abençoe.